Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Castro e hoje eu trouxe um testemunho lindo e longo também. Então, pelo fato de ser muito longo, eu vou dividir esse vídeo em várias partes para que não fique muito cansativo e para que a gente consiga assimilar melhor, né, tudo que eu vou te falar aqui. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para que, se você é uma pessoa que se ofende muito fácil com as coisas, se você é uma pessoa que fica muito dodói com muita facilidade, uma pessoa mimizenta, eu vou pedir para que você já saia desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Porque hoje eu vou falar sobre a minha trajetória, desde quando eu vim do Espiritismo até os dias atuais, que é um processo muito longo que eu passei até chegar a Cristo. Eu entrei no Espiritismo Espiritismo kardecista, tá? Eu entrei no Espiritismo com 17 anos. E por que eu fiz questão de falar Espiritismo kardecista? Porque as pessoas confundem, né, um pouco e acham que Espiritismo é tudo igual. E não é. Existem várias linhas de Espiritismo. As pessoas acham que Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Espiritismo kardecista é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Inclusive é bem diferente mesmo. O espiritismo kardecista é aquele espiritismo que a gente chama de mesa branca, que é uma coisa light, uma coisa tranquila, entendeu? Outra coisa que eu quero explicar também, para quem não sabe, é que o espiritismo kardecista, ele é pautado em Allan Kardec. Então isso significa que o espiritismo kardecista, a Bíblia do espírita kardecista, é o Evangelho de Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Allan Kardec escreveu. E o que acontece? Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém ali muitas passagens bíblicas, assim, né, contém ensinamentos de Jesus. E é um livro que tem muitos ensinamentos, mas como o próprio nome já diz, é segundo o Espiritismo. Então eles pegam, né? O Allan Kardec fez o livro, né? A história dele não convém contar aqui, porque eu vou falar do meu testemunho, depois se você quiser você pesquisa e procura saber. Mas basicamente é o livro pautado para os espíritas. Então, quando a gente vai numa reunião espírita, quando a gente vai numa palestra espírita, você dificilmente vai ver alguém pegando a Bíblia e lendo a Bíblia lá, no púlpito. Então, o que se tem ali é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto central ali do Evangelho do Espiritismo. Tem outros livros também, como o Livro dos Espíritos, que também os espíritas consultam bastante. E todos esses livros eu tinha. O Livro dos Médiuns, que também é um livro muito importante dentro do meio espírita. Então eu tinha todo esse acervo literário aí. E entrei no Espiritismo com 17 anos. Eu tenho algumas pessoas na minha família que são espíritas. E eu vim de berço católico. Aqui tá cheio de mosquito. E eu vim de berço católico porque os meus pais são católicos, né? Meu pai era, porque ele já tá na glória. Mas apesar de serem católicos, eles eram aqueles católicos, assim, a minha mãe é católica até hoje, mas ela não é praticante. Então, ela diz que é católica, faz as orações dela lá e pronto, enfim. Não recrimino nem nada, eu só estou te explicando para você entender o meu processo, né, da minha vida. Aí, então, eu com 17 anos, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o catecismo não, crisma, enfim, eu fiz tudo isso. E aí, o que aconteceu? Quando chegou com 17 anos, eu tive uma decepção muito grande com um namorado meu, e aí eu fiquei muito mal. Nada me preenchia e, assim, o catolicismo era uma coisa que era imposição da minha mãe. Eu ia por obrigação e não por vontade. Com 17 anos, eu já comecei a ir para o espiritismo por vontade de ir mesmo, uma coisa mais, assim, consciente. Eu sabia o que eu estava fazendo e eu queria ir para o espiritismo. Então, eu fui para o espiritismo aos 17. Fiquei no espiritismo por volta de 13, 14 anos por aí.
Sempre fui uma pessoa altamente questionadora e muito estudiosa. Então eu chegava na casa espírita, ia direto para a biblioteca, pegava todos os livros possíveis que eu pudesse pegar emprestado naquela semana e devorava aqueles livros. Então eu era uma pessoa muito estudiosa nesse sentido. Quando o assunto é um assunto que me interessa muito, eu fico estudando aquele assunto assim, direto. Entrei para o Espiritismo, fiquei 13 anos no Espiritismo. No final da minha caminhada, vou tentar resumir aqui, porque é um testemunho, como eu falei, um testemunho muito longo, mas eu vou tentar colocar em 2 ou no máximo 3 vídeos. Então, vou fazer um resumo do resumo do resumo. Então, resumindo, nesse período todo de Espiritismo, durante a minha caminhada de espírita, eu comecei a namorar, daí eu conheci meu marido, noivei, casei, construí a minha família. O meu marido começou a frequentar a casa espírita junto comigo, sem entendimento, porque ele nunca foi estudioso, então tudo que ele sabia sobre o espiritismo é porque eu ensinei para ele, eu ensinava para ele, eu explicava como que funcionavam as coisas. E os nossos filhos cresceram não, eles nasceram com a gente ainda ali no meio espírita. E no finalzinho da minha caminhada espírita, que foi quando eu já comecei a sentir sede de Jesus e fome, eu comecei a entrar num processo depressivo. Eu não entrei na depressão muito profunda, naquela coisa muito assim assustadora, mas eu comecei a ficar só no quarto, deitada, no quarto escuro e tudo mais. E aí teve um dia que... e é importante dizer que nesse processo aí que eu tava, né, de tristeza profunda e tudo, tá cheio de mosquito, não sei porquê, a janela tá fechada, vocês estão vendo aí, mas os meus vídeos vai ser assim, eu vou conversando e vou matando mosquito e é desse jeito. Nesse processo aí, que eu estava já muito triste e tudo, eu acabei conhecendo uma pastora online, tá? Quando eu falo conhecendo, eu conheci um canal de uma pastora que se chama Bispa Cléo Rossafa, e eu conheci online e comecei a ver as pregações dela, mas eu ainda era espírita. Mas mesmo sendo espírita, eu gostava muito de assistir as pregações dela. E o espiritismo tem uma coisa muito bacana, assim, é uma coisa bacana, que o espiritismo, ele não proíbe você de nada. Então, por exemplo, você é espírita, mas se você quiser ver uma palestra de alguém, uma pregação que não seja muito do ramo espírita, que não seja muito daquele ramo, você pode assistir, não tem problema nenhum, né? Eles não te proíbem de nada, o espiritismo não te proíbe de nada. Então, eu acabei começando a seguir ela no YouTube, e comecei a ver as pregações, e as pregações me preenchiam muito, era muito gostoso de ouvir, e eu entendia tudo que ela explicava sobre a Bíblia. Porque o que acontece? Quando eu era espírita, de vez em quando eu abria a Bíblia, numa partezinha ou outra, mas era raríssimo, porque como eu falei no início do vídeo, minha base literária era o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Então, ela começou a entrar todos os dias ali na minha rotina, porque eu comecei a assistir os vídeos. Mas eu assisti os vídeos com aquele pensamento assim, eu tô assistindo só pra ver, né, porque ela fala umas coisas legais, interessantes, mas eu sou espírita. Então, assim, eu tô assistindo, mas eu sou espírita, tá? Ok, beleza? Então tá. Comecei a assistir. Assisti um vídeo, amei, assisti outro, amei, comecei a assistir todos os dias. E a gente sabe, quem é cristão sabe, que nós somos ministrados por aquilo que a gente assiste e por aquilo que a gente ouve. E por todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, o nosso comportamento, o comportamento de outras pessoas nos influencia. E por conta disso, eu acabei sendo ministrada sem perceber que estava sendo ministrada, positivamente para a glória de Deus. Então, ela começou a plantar sementinhas, né? O Espírito Santo começou a plantar sementinhas dentro de mim, do Espírito dele dentro de mim, através desse canal que eu assistia por curiosidade, porque eu achava legal, porque contava um monte de historinha bíblica, eu achava bacana demais aquelas historinhas, tudo e tal, que o cara foi engolido pela baleia, tal, não sei o quê.
achava da hora demais aquelas historinhas. Então, falei, beleza, vou começar a escutar todos os dias. E eu filtrava, sabe? Eu filtrava muito o que ela falava. Então, por exemplo, quando ela falava que inferno existe, aí eu filtrava, tipo, não, isso daí esquece, deleta. Continua assistindo só a parte lá que ela tá falando das historinhas lá, mas essa parte que inferno existe, isso não é verdade não, porque eu sou espírita e Allan Kardec, segundo o evangelho de Allan Kardec, não existe inferno, coisa nenhuma, porque a gente aprende isso no espiritismo, que não existe inferno, o que existe é o umbral. O umbral é um lugar feio que você vai para lá, mas pode ser que você consiga sair de lá, pode ser que espíritos protetores, espíritos de luz, espíritos socorristas vão lá no umbral, tira você lá do umbral, tira assim, né? Não é que pega e tira o espírito de lá, né? A gente aprende que existem espíritos socorristas que estão lá no plano espiritual, ele vai até o umbral, pega aquela pessoa ruim, aquela pessoa que era para ir para o inferno, né? Aquele ímpio, pega aquela pessoa, começa a evangelizar a pessoa, falar de Jesus para a pessoa, aí a pessoa começa a acreditar em Jesus, aí o espírito socorrista fala, vem com a gente então, vamos lá para a colônia. Aí pega aquele espírito que está lá no umbral, aí leva ele, transporta ele lá para a colônia, sabe? Então a gente aprende isso no espiritismo. Beleza, então quando ela falava de inferno, eu falava, não tem inferno, que tem é umbral. E se eu for para o umbral, se eu ficar muito, assim, se eu orar muito lá no umbral, se eu ficar muito quebrantada lá no umbral, o meu espírito pode subir e ir para a colônia, para um lugar que só tem gente boa e tal. Então eu pensava assim, que é o que a gente aprende. Eu pensava o que eu estava aprendendo. E o que acontece é que as coisas não funcionam assim, né, gente? E ela começava a falar sobre isso e eu não gostava disso. Então essa parte aí eu deletava e continuava ouvindo o resto. Um belo dia ela começou a falar que não tem como você reencarnar e que as pessoas morrem só uma vez e que depois que você morreu, acabou. Não tem como você voltar para a Terra novamente porque não existe reencarnação. Aquilo começou a me incomodar, comecei a ficar muito confrontada com aquilo. Porque, gente, que mosca chata, credo. Porque eu comecei a ficar muito... Ai, que horror, gente. Porque eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo. Porque eu falava, nossa, mas... essa mulher não tá falando coisa com coisa. E aí, no meu pastel você não vai não, mosquito. Tem um pastelzinho bem aqui no meu prato. Pera aí, gente, deixa eu pegar um negócio aqui pra tampar. Nem vou editar esse vídeo só porque o mosquito foi no meu pastel, não, sabe? Porque, né, vamos continuar aqui a conversa. Aí, quando chegar nos 15 minutos, a gente passa pro próximo vídeo. Aí ela ficava falando essas coisas e eu não gostava muito, porque eu falava, gente, como crente é bitolado, como crente tem a mente fechada. O espiritismo é, com certeza, a religião do futuro. Essas pessoas estão lá no evangelho arcaico, não tem nada disso, a gente já descobriu que nós somos espírito e não sei o quê. Mas só que aquilo me confrontava. Então, tipo assim, ela já estava plantando uma sementinha lá dentro de mim que eu falava que, na minha cabeça eu falava, não, ela tá errada. Só que lá dentro do meu coração já tinha uma sementinha do Espírito Santo. E essa sementinha ficava confrontando o tempo todo. Tipo, você não vai lá na Bíblia ver se é isso mesmo, não? E aí, o que acontece? Eu, naquele processo, entrando num processo depressivo, eu estava frequentando a casa espírita e eu estava frequentando um grupo de estudos. E esse grupo de estudos, ele funcionava uma vez por semana. E esse grupo de estudos era um grupo de estudos específicos para pessoas que já estavam num nível um pouco avançado no espiritismo. E em se tratando de que também eu era médium, eu tinha espírito de adivinhação, eu psicografava, eu incorporava, eu falava com espíritos, eu via vultos, tudo que você puder imaginar, tinha sonhos, enfim. E eu era considerada médium mesmo, então eu trabalhava na mesa e tudo, escutava os espíritos e tal. Então eu tinha que participar do grupo de estudos. E por que o espírita tem que participar desse grupo de estudos?
Porque quando você é espírita e você começa a ver muitas coisas, ouvir muitas vozes, a mão começa a tremer, e aí você não sabe por que sua mão tá tremendo, aí você descobre que sua mão tá tremendo porque você precisa pegar um lápis rápido, porque você precisa escrever, porque você precisa psicografar. E se você não psicografar na hora que o espírito quer, você começa a ficar muito atormentado, porque você não consegue fazer as coisas direito. Você quer lavar uma louça, você quer lavar uma roupa, você não consegue, porque o espírito quer falar agora, eu tenho que pegar uma caneta, senta rápido, não sei o quê. Então isso atrapalha um pouco. E para você ficar com uma vida em paz, sem você ter esse tipo de inconveniente no seu dia a dia, ali nos seus afazeres, o ideal é que você desenvolva a sua mediunidade. Então todo espírita já deve ter ouvido isso. Você precisa desenvolver a sua mediunidade. Como já deu 15 minutos aqui nesse vídeo, eu vou passar para o próximo vídeo na parte 2, tá? Então eu vou me despedir de você nesse aqui e vamos lá para o próximo vídeo na parte 2.